Alô, amados e amadas, graça e paz, a parte daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso único e soberano Senhor, Salvador Jesus Cristo, Ele mesmo que nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue e por um único sacrifício nos aperfeiçoou para sempre, nos dando eterna redenção, perdoando os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Por isso, nós cremos na sã doutrina que salvo uma vez é salvo para sempre. Desde já, agradeço a Deus por mais este vídeo para darmos continuidade ao que estamos estudando a respeito da sã doutrina de Cristo, filhos de Abraão, a respeito da prosperidade dos filhos de Abraão. E quero hoje começar a falar a respeito de um tema que é um pouco polêmico, mas é bíblico, a respeito de pastores e salários. É bíblico. Como deve viver o pastor? Como deve viver aqueles que de fato vivem ou deva viver do Evangelho? Vamos à palavra. Desde já, quero agradecer a Deus por aqueles que estão inscritos no canal. Não deixe de dar o like, faça comentários, porque fazendo assim está reconhecendo de fato o que Deus está te revelando e nos revelando pela sua palavra. E aqueles que ainda não estão inscritos, escrevam, deixem o like, também façam comentários de acordo com o que Deus está nos revelando. E compartilhe. É muito importante também compartilhar aquilo que nós temos recebido do Senhor de graça. De graça também nós damos para a glória do Pai. Vamos ao tema. O tema de hoje é a sã doutrina de Cristo, pastores e salário. O nosso texto básico está em Atos, capítulo 20, no versículo 33 a 35. O pastor, ele deve ser sustentado pela igreja. Desde já, com a Bíblia na mão, sim, pastores vocacionados por Deus, não pastores profissionais, não pastores que a Bíblia fala que não tem vocação, não foi Deus que enviou. Esses são gananciosos, esses são movidos por avareza e eles são movidos por torpes ganâncias. É isto que a palavra nos revela e nós vamos ver isso no andar desses temas a respeito se é bíblico, se é justo que o pastor viva do Evangelho. Viva, não luxe. Então, nós vamos ver que a Bíblia diz, é justo, que ele viva do Evangelho, não luxe, não ostente e nem esbranche riquezas. É isto que a palavra vai nos ensinar. Vamos à palavra? Em Atos, capítulos 20 de Atos, versículos 33 a 35. Vamos ver o que está escrito? Apóstolo São Paulo diz assim a palavra: de ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim é mister, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Pai, a Ti nós declaramos cativo todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Destrói fortalezas, anula sofisma altivez e tudo que se opõe ou se levanta contra o estudo da Tua palavra. E dá-nos, meu Pai, a Tua palavra como maçãs de ouro
em salvas de prata, que é a tua palavra, Pai, dita ao teu tempo, para que possamos, Pai, conforme a tua palavra, conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer ao Senhor, crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Então, aqui Paulo já mostra que o trabalho, ele é uma bênção na vida dos filhos de Deus, inclusive dos líderes da igreja. Quem está falando aqui é Paulo. O apóstolo São Paulo trabalhava. O apóstolo São Paulo, ele tinha até mesmo uma profissão, que era construtor de tenda. Então, Paulo aqui já deixa bem claro o que nos motiva como homens de Deus, o trabalho, longe de cobiçar ouro, prata e vestes. Aí ele vai dizer que a igreja conhecia e sabia que as mãos de Paulo serviram para que ele trabalhasse, para ter sustento ele e os que estavam com ele. E depois no versículo 35, ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Por que Paulo usa essa expressão do dar? Porque lá em Filipenses, vamos lá em Filipenses capítulo 4 de Filipenses 4, no versículo 15. Filipenses 4,15 diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ok? Então, o que diz a palavra? Dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, diz a palavra. Nós temos estudado anteriormente a respeito da generosidade. Voltando lá em Atos, a palavra diz que estas palavras que Paulo diz, recordando as palavras do Senhor Jesus, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque o que dá já entendeu o propósito da generosidade, está na generosidade, ele prospera, porque você só dá se tiver, diz a palavra, e aqueles que recebem também passam a entender a importância de dar, ok? Então, a palavra aqui deixa bem claro que líderes trabalhavam, pastores trabalhavam, ainda que não tinha ainda este ofício ainda manifestado à igreja. Tinha apóstolos, tinha profetas, tinha presbítero, tinha bispos, como nós vemos, né? A Constituição que era que se dava. Pastor, né? Ainda não estava aqui manifestado como nos dias de hoje, onde o pastor, hoje, ele é pastor de rebanho, ou seja, tem uma igreja, ou é pastor de algum departamento da igreja. Nós vamos falar sobre isso no decorrer dos temas aí, porque é muito extenso e é preciso que a gente, de Deus, sejamos instruídos para que nós possamos, sob o conselho de Paulo, que recebeu do Senhor toda a instrução também com relação a este tema. Vamos lá? Diz aqui em Atos 18:3, Paulo trabalhava. Eu afirmo mais uma vez, Paulo trabalhava. Porque Paulo era um apóstolo que vivia viajando de cidade em cidade, tá? Então, Paulo não tinha uma igreja, um lugar fixo, que era apóstolo. Apóstolo é isto, né? E uma igreja
apostólica, ela tem as manifestações da igreja da Macedônia e da igreja de Filipenses, que associa a estes ministérios para que eles possam realmente cumprir o chamado de apostolado, de edificar a igreja, né? E ali constituir bispos, pastores e todos aqueles que a partir da doutrina apostólica ali se manifeste uma congregação. Aí nós vamos ver que estes que estão na congregação constituídos pelos apóstolos, diz a palavra em Atos, diz constituído pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, estes têm que ter um salário este que não vai dar ao pastor luxo ou ostentação como se vê nos dias de hoje. Nós vamos ver aqui o próprio Cristo ordenando que aqueles que vivam do Evangelho tirem o seu sustento, diz a palavra, tá? Então, vamos ver aqui, Paulo trabalhava. E quando Paulo não trabalhava, aí sim, a igreja enviava ofertas para cumprir as necessidades de Paulo. E nos temas que nós vamos caminhar aí, nós vamos entender porque que Paulo não quis ser pesado às igrejas. Não quis. E nós vamos entender, se Paulo hoje estivesse entre nós, ele não queria receber de igrejas aqui no Brasil por causa da difamação com relação a pastores, todo mundo que diz pastores, e até mesmo no meio do meio gospel musical também, artístico aí, tem sido realmente uns gananciosos, avarentos, que tem realmente, desculpe, a palavra é dura, mas está mesmo saqueado o povo de Deus. O povo de Deus. Estão em riquezas e acham que isso é bênção, porque não conhecem as recomendações do próprio Cristo. Vamos lá? Diz assim em Atos 18:3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tenda. Falando a respeito de Priscila e Aquila, os companheiros de Paulo. Eles se encontraram e neste lugar aqui diz que eles têm o mesmo ofício, que era trabalhar como construtores de tendas. Então, na verdade, Paulo nunca proibiu o salário de pastor, salário daquele que preside uma congregação. Paulo nunca proibiu. E olha que ele tinha essa autoridade, o direito, mas ele não se valia desse direito. Veja isso em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 3 em diante, Paulo faz a sua defesa. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito, aqui em outras palavras, de autoridade, de comer e beber? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Ele vai dizer: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? E quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não amordaçará ou atará a boca ao boi quando pica o trigo. Acaso é com boi que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pide ao trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então,
Nesses contextos, nós vimos aqui que Paulo reconhece que os que pregam o evangelho, viva do evangelho. Ele falou, deu exemplo de uma guerra, que ninguém vai para uma guerra por suas próprias custas. Alguém patrocina ou financia ou sustenta os soldados que vão à guerra. Também falou a respeito daquele que faz uma vinha ou planta alguma coisa, tem o direito de experimentar os primeiros frutos. E falou daqueles que cuidam de um rebanho, tem direito a se alimentar do leite. Viu? Então, aqui Paulo deixa bem claro que ele mesmo nunca ensinou que aqueles que de fato, de Deus enviados, que têm como vocação apacentar o rebanho de Cristo, eles têm um direito àquilo que convém a ele, às suas necessidades. A começar a ter uma casa, um lugar para morar, e ter todas as suas necessidades supridas pela igreja ou a congregação, mas nunca luxar, nem ostentar e nem fazer o que hoje está aí manifestado em diversos lugares, sendo uma vergonha para o evangelho. Hoje, quando a pessoa fala pastor, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é dízimo, oferta, eles roubam, né? Está totalmente obscurecido aí esse entendimento, porque há realmente uma vergonha aí no meio do evangelho que não é bíblico. Pastor hoje é uma profissão, pastor até mesmo tira férias, se aposenta, na Bíblia não traz isso. A Bíblia não relata a respeito desse tipo de pastor e desse tipo de salários aí que são realmente muito altos. E quem paga a conta é as ovelhas. Muitas das vezes as ovelhas passam necessidades. E esses tais pastores, que baseando aqui na Bíblia de forma gananciosa e avarenta, né, eles esbanjam, eles luxam e eles difamam o Evangelho. Isto é o que Paulo vai dizer agora aqui no capítulo 9 ainda, e 14 é o versículo, né, de 1 Coríntios 9, versículo 14, diz assim: assim ordenou quem? Também o Senhor, aos que pregam o evangelho, que viva do evangelho. Não luxe, não esbranche, não competa, haverá uma competição entre eles. Ah, se o pastor tal comprou um jatinho, eu vou comprar também. Há pseudo pastor ou pastoras chorando em cima de altar, pedindo a Deus título, pedindo carrões de luxo, pedindo coisas absurdas que vai contra ao que o Evangelho diz. Os que pregam o Evangelho, viva do Evangelho, mas no luxo do Evangelho. Eu duvido que esses pastores aí, mercenários, gananciosos, avarentos, que estão como pastor e por causa de torpe ganância, eu duvido se eles, na época dos apóstolos, queriam ser pastores de igreja. Porque aí nós vemos que os que eram de fato vocacionados por Deus, sustentados por Deus. Vamos ver isto aonde? Em Mateus capítulo 10. Vamos lá, aqui diz a palavra. Em Mateus capítulo 10. Aleluia, Pai. Diz assim a palavra do Senhor. Né? Mateus 10, 10 diz assim: nem de alforjes para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Viu? Sempre nós vamos ler na Escritura, na palavra do Pai, a afirmação dos que ele envia. Eles não são ricos, não podem ser ricos de posses, diz a palavra. Eles têm o necessário. E o necessário que a palavra fala, como Paulo vai dizer agora em Filipenses, que necessários são esses? Vamos lá? O que é que Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 4, né?
mas os membros, não, os membros podem enriquecer, nós podemos ver aí, porque a palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. E falando do pastor vocacionado, enviado por Deus, ele não enriquece, né? Mas ele vive cumprido e não há desgosto. A bênção do Senhor cumpre e com ela não traz desgosto. Entendeu? Então diz assim a palavra, aí aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 16. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante, para as minhas necessidades, nunca para as minhas vaidades. Né? Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou cumprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aí vem a palavra, e o meu Deus, segundo sua riqueza, em glórias, há de cumprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ok? Então, Paulo aqui, que ele citou lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que ordenou o Senhor que aqueles que pregam o evangelho, viva do evangelho. E aí nós fomos para Mateus e vimos, e também tem ainda Lucas, no capítulo 10 também. Lucas 10, diz assim a palavra, aí no 10, versículo 4, diz assim a palavra do Pai. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, a ninguém saudei pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizer antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repoujará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. De seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Ok? Então, o que é que a palavra nos está mostrando? Nos mostrou até agora que o salário pastoral vocacionado por Deus é bíblico. Mas atualmente, e eu creio pós-reforma, né, muitos se tornam pastores visando o lucro, porque as igrejas têm dado salários altíssimos a pastores para apacentar o rebanho de Cristo. Quando, na verdade, o que nós vemos hoje é muitas doutrinas várias e estranhas. Aqui, quando nós vemos essa manifestação, a igreja está unida num só espírito, numa só fé, num só pensamento, que é o pensamento de Cristo. Não eram essas divergências, muitas doutrinas, e com isso, sabe, cada um defende a sua doutrina. Chegam eles até mesmo se acharem possuidores das ovelhas. Essas são as minhas ovelhas, a ovelha de Cristo. Sabe, fica muitas das vezes pescando, como eles dizem, no alquário do outro, quando a igreja primitiva não tinha. Todos tinham uma só doutrina, a sã doutrina dos apóstolos. Então, hoje nós começamos e vamos dar continuidade, vendo que a Bíblia diz que o salário do pastor é bíblico. Não é um salário para que ele enriqueça ao ponto de ostentar riquezas, ao ponto de desbranchar, enquanto muitas das igrejas aí têm membros passando necessidade. E o mínimo que eles fazem pelo reino é muito pouco em face daquilo que fazia a igreja primitiva pelos enviados de Deus, nesta comissão do ID de Deus. Quando vai, tem a provisão de Deus. O enviado tem a provisão
de Deus. Ele é segurado. E como nós vemos no Antigo Testamento, uma viúva pobre sustentando Elias e depois o sucessor de Elias, Eliseu, sendo sustentado por uma mulher rica, mostrando Deus que ambos são sustentados por ele, seja pelo que tem pouco, seja por aqueles que têm muitos. A palavra mostra que o pastor viva, não luxe, não ostente, não esbranche, mas viva do Evangelho. E viver é ter uma carga boa, ter uma boa família e ter todas as suas necessidades cumpridas segundo a palavra. Paulo chama amplamente, estou amplamente, abundantemente cumprido. É assim que vive um homem de Deus. Quanto a mais, continue orando pela minha vida e que Deus nos conceda caminhar neste tema tão complexo e difícil nos dias de hoje de entender com relação à vida da igreja, à prosperidade da igreja e à porção de cada enviado de Deus, não os falsos, mas os verdadeiros enviados de Deus. Tem a provisão e tem de Deus toda a garantia para viver do Evangelho. A todos, graça e paz.